Queridos irmãos e irmãs, hoje comemoramos a festa do batismo do Senhor, que hoje, renascidos da água e do Espírito, perseveremos no amor de Deus. No Evangelho deste domingo, Jesus caminha em direção a São João Batista para ser batizado. Mesmo com a contestação de João, ele batiza o Senhor, pois devia se cumprir a justiça. O Filho amado de Deus é revelado, iniciando assim a sua missão de anúncio do reino do Pai. Escute a homilia do Padre Antônio José, nosso pároco, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a igreja celebra hoje uma festa muito linda. A festa do batismo do Senhor é o início do caminho de Jesus em direção à cruz. O que Jesus viveu às margens do Rio Jordão era apenas um sinal do que ele iria viver no Calvário. A gente sabe que as páginas da Bíblia, elas dialogam umas com as outras. E há coisas na Bíblia que a gente só entende se a gente lembra que aquilo que a gente está lendo tem a ver com algo que já passou, tem a ver com algo que ainda virá. Vou dar um exemplo. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Até hoje, a gente sabe mais ou menos onde era o lugar onde João Batista pregava e onde Jesus foi batizado. No Rio Jordão, porque se você der uma olhadinha lá no Antigo Testamento, o Rio Jordão era o último obstáculo a ser vencido antes de o povo de Israel, que tinha saído do Egito, entrar na terra prometida. O Rio Jordão, se depois você tiver curiosidade de procurar um mapinha, você vai ver que ele é a fronteira entre a Jordânia e um grande deserto, e aquilo que começa a ser a terra prometida, onde viveu o povo de Israel. O Jordão significa a passagem de um deserto para uma terra onde se pode cultivar algo novo. O Jordão significa a passagem de um tempo de escravidão para um tempo de paz, de liberdade. E é justo aí que Jesus começa a sua missão, o seu ministério. Como que dizendo para a gente: olha, assim como Josué levou o povo de Israel do deserto à terra prometida, assim como Josué fez o povo de Israel passar daquele tempo de servidão, de dureza, para um tempo de nova vida, de paz, eu agora vou levar vocês de uma vida talvez amarga, de um coração talvez como um deserto, para uma vida nova. Vou dar a vocês um novo coração, não mais de pedra, mas de carne.
Jesus é batizado por João nesse lugar. Você sabe, João Batista mergulhava, ou seja, batizava as pessoas como um sinal de arrependimento. A tarefa de João era dizer ao povo: Deus está começando algo novo no meio da gente. O Salvador vai chegar e é preciso que o nosso coração esteja pronto para Ele. Arrependam-se. E as pessoas que reconheciam seus erros, seus pecados, iam até João e eram mergulhadas no Rio Jordão, como um sinal de arrependimento. Também nisso, eu acho que João dá uma lição para a gente. Deus deseja começar coisas novas na nossa vida, mas coisas novas só acontecem quando Deus encontra corações dispostos ao arrependimento. Enquanto a gente imagina que os outros são o problema, os outros nos impedem de entrar num novo tempo da nossa vida, de mais paz, enquanto a gente imagina que a gente não sai muito do lugar. Quando a gente descobre, não, tem coisas aqui dentro que eu preciso mudar, tem coisas aqui dentro que eu sei que Deus pode mudar e eu desejo isso. E quando a gente se arrepende, opa, agora sim, Deus pode fazer algo novo. Que beleza! Temos uma pessoa com o coração disposto a mudar. A maioria de nós, de vez em quando, tem uma sensação de que deseja ou precisa de uma mudança na sua vida. Ao mesmo tempo que a maioria de nós parece que não tem muita disposição a mudar. E aí entramos no impasse, né? Eu quero mudanças, mas não quero mudar. Eu quero mudanças, mas eu não vejo aqui algo que eu possa mudar com a ajuda de Deus. E as mudanças não acontecem, porque a gente imagina que elas têm que se passar fora da gente. A obra de Deus só começa quando Deus encontra pessoas dispostas ao arrependimento. Eu quero aprender com Deus, eu quero ser mudado por Ele. As pessoas iam até João e eram mergulhadas no Jordão. Já imaginou como é que as águas estavam, né, turvas? Aliás, até hoje as águas do Jordão são bem turvas, né? Não pelo mesmo motivo, mas são, né, barrentas. Pois é, um dia João está batizando à beira do Jordão e de repente ele vê Jesus entrando na fila dos pecadores. E João, nossa, que linguagem bíblica, João pira, né? João pira na batatinha, né? Peraí. Ele é que tinha que me batizar, e ele entra na fila para que eu o batize. Tem alguma coisa errada aqui, não está certo, não é desse jeito que tem que ser. Pois é, mas Jesus não veio para corresponder àquilo que a gente acha que tem que ser. Jesus veio para fazer coisas novas. Jesus entra na fila dos pecadores e vai avançando. Como um dia Jesus morre no Calvário, no meio de pecadores, e ele não fica na cruz se justificando. Gente, olha, esse cara aqui da minha direita e esse aqui da minha esquerda, eles não valem nada não, mas eu sou diferente, hein? Não é assim que Jesus faz na cruz, não é assim que Jesus faz nas beiras do Jordão. Ele não entra na fila para mostrar que é diferente, pelo contrário, ele entra naquela fila para dizer para a gente: eu estou ao lado de vocês, eu entendo vocês, eu sou capaz de estar com vocês, eu estou nessa com vocês. Quando Jesus se aproxima de João, João reclama com ele, e Jesus diz assim: por enquanto, deixa estar. De vez em quando ia ser tão bom se a gente aprendesse a dizer isso também, né? Nem sempre, tem horas em que as coisas precisam caminhar por outro rumo, mas tem momentos em que a gente precisava aprender a dizer como Jesus: por enquanto, é o que dá, deixa estar. E Jesus diz: é preciso que nós cumpramos toda a justiça.
Jesus veio para cumprir, para preencher a justiça. O que nós não poderíamos fazer. Nenhum de nós é justo. Nenhum de nós poderia sofrer sendo justos. Nós sofremos no meio das nossas revoltas, no meio do nosso pecado. Jesus é perfeitamente justo. Jesus não tem pecado ferindo o seu coração. O sofrimento dele, que ele vive com total confiança no Pai, com total entrega ao Pai, que ele vive porque ele tem um coração cheio de amor que encontra resistências na gente. O sofrimento dele é um sofrimento puro, livre de rancores. É um sofrimento que não faz parte dessa bola de neve de dores e rancores que se faz na nossa vida. Quando Jesus abraça o nosso sofrimento, quando Jesus abraça a cruz, ele interrompe a bola de neve. Ele faz com que ela pare, porque o sofrimento dele, ele o vive perdoando, confiando. Nesse momento, Jesus cumpre toda a justiça. Jesus abre um caminho novo para a gente poder passar com ele agora. Mas isso só aconteceria um dia na cruz. Enquanto essa hora não chegasse, tudo tinha que ser do jeito que estava sendo. João então mergulha Jesus naquelas águas turvas, cheias de pecado e arrependimento. E a Bíblia diz que Jesus é mergulhado e logo sai das águas. Jesus, depois, começou a falar da morte dele na cruz, usando essa expressão, batismo. É preciso que eu seja batizado com um batismo tão difícil. E ele diz aos seus discípulos, vocês vão junto comigo? E eles dizem, vamos? Eu não sabia nem do que estavam falando. Mas, na verdade, a palavra batismo, que hoje para a gente significa apenas um sacramento, ela quer dizer mergulho. Aquele mergulho de Jesus no Rio Jordão era só sinal do mergulho no pecado, na dor, na rejeição, que ele iria experimentar lá no Calvário, na cruz. Lá na cruz ele mergulhou no meio de tudo isso. Nossos pecados, nossa rejeição, nosso desejo de viver longe de Deus, do nosso jeito, ele mergulhou nisso tudo. O batismo de Jesus no Jordão era o início do caminho para aquela cruz. E ele sai logo da água. É sinal de que ele vai ser mergulhado na cruz, na dor, mas ele vai ressuscitar. Assim como quando nós somos batizados. Nós somos batizados muito pequenininhos, a maioria de nós não lembra, óbvio, e a gente é batizado com pouquinha água. Mas o que significa o nosso batismo é que a gente mergulha com Jesus e volta para uma nova vida. Jesus sai das águas do Jordão e os céus se abrem. Outra coisa que talvez a gente não lembre ou não saiba. Naquele lugar onde João havia começado o seu ministério de batizador, naquele lugar onde Jesus estava sendo batizado, séculos antes, o céu tinha se aberto para que o profeta Elias fosse arrebatado ao céu. Agora, no batismo de Jesus, o céu se abre para que o Filho de Deus venha até nós. O céu se abriu depois do batismo de Jesus e ele viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba. E alguém poderia dizer, mas por que pomba? Em Pentecostes ele não era fogo? Era fogo. Em outros lugares da Bíblia, ele não é como um vento impetuoso? Ele se manifesta desse jeito. Mas agora o Espírito Santo se manifesta como pomba. Por uma série de motivos. Se você lesse mais a Bíblia, ao invés de ficar o tempo inteiro pendurado na internet, vendo fofoca da vida dos outros,
você lembraria que lá no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, existem algumas passagens que dão a gente a entender o que está acontecendo agora aqui no Jordão. Quando Deus criou o mundo, vê se você lembra dessa palavra. Lá no comecinho do livro do Gênesis se diz, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lembra dessa frase? Acho que lembra. A palavra, o verbo que a Bíblia usa, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, se a gente traduzir ao pé da letra, tem outra palavrinha, mas não colocam essa para o pessoal não achar esquisito. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus chocava as águas. Como um pombo, uma pomba, choca os seus ovinhos. Lá no início da criação, essa é a imagem que a Bíblia usa para dizer que é o Espírito Santo que aquece o mundo para que o mundo tenha vida. Jesus no Rio Jordão vê o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba, porque quando chega Jesus, começa uma nova criação. Deus começa a aquecer o mundo com um novo calor do seu Espírito Santo para gerar vida na gente. No livro do Gênesis ainda aparece uma outra passagem. A Bíblia diz que houve um tempo em que a humanidade se perdeu em muito pecado, e Deus quis recomeçar a história dos homens. Ele desejou cancelar, afogar uma humanidade pecadora e dar origem a uma nova humanidade fiel. E a Bíblia então descreve o episódio do dilúvio. Uma família, a família de um homem chamado Noé, entra numa arca e é salva do ímpeto das águas. E durante 40 dias, uma chuva imparável cai sobre a terra e afoga nas suas águas a maior parte da humanidade. Ao final de 40 dias, a chuva termina, mas eles não podem sair da arca até que a água baixe. Noé manda animaizinhos, pombinhas, para fora da arca, para ver se elas vão se comportar de uma ou outra maneira. Primeiro ele manda uma pombinha, a pombinha volta sem nada. Depois ele manda outra pombinha e a pombinha volta com um ramo de oliveira. E o que Noé entende? A água baixou e já começou a brotar uma nova vida. Quando ele lança outra pombinha, a pombinha já não volta. Ele percebe, opa, ela já tinha lugar para pousar. Então a gente pode sair da arca. Essa é a maneira que a Bíblia tem de falar de recomeço. Quando Jesus é batizado nas águas do Jordão, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba, como que para anunciar para o mundo, olha, o dilúvio de maldade, de tristeza, de pecado, de dor, que afogava vocês, esse dilúvio terminou, e já tem vida nova brotando, nascendo, porque Jesus está no meio de vocês. Talvez essas coisas para a gente entender hoje soem estranhas, porque a gente não lê muito a Bíblia, a gente fica no Instagram. Mas para os judeus do século I, quando São Mateus escreveu o seu evangelho, essas coisas estavam muito claras. Eles entendiam rápido, porque eles entendiam que as páginas da Bíblia conversam entre elas. E o que aconteceu no Jordão tinha a ver não só com Jesus, mas com Jesus que cumpria todas as promessas do Antigo Testamento. Jesus então escuta a voz do seu Pai dizendo para ele, você é o meu filho amado, em você eu ponho o meu bem-querer. Irmãos, como foi importante, precioso para Jesus, no início do seu ministério, ouvir a voz do Pai, afirmando para ele, você é o meu filho amado.
eu tenho um bem-querer sobre você. Eu tenho certeza que dali por diante, Jesus superou muitos momentos de incompreensão, de rejeição, porque ele lembrava dessa palavra. Pode ser melhor. Certamente Jesus encontrou muitas pessoas que disseram para ele coisas muito diferentes, mas ele lembrava todo o tempo que o Pai tinha dito para ele: você é meu filho amado, eu amo você, eu tenho planos para você, eu conto com você, vá adiante. Irmãos, a gente só consegue avançar quando Deus nos confia uma missão e a gente descobre que faz parte dessa missão, às vezes, não ser compreendido, não ser aceito, ter que continuar amando, mesmo quando ao redor a gente não encontra muita retribuição. A gente só consegue não desanimar no meio disso tudo se a gente guarda, como Jesus, essa certeza aqui dentro. Eu sei que eu sou amado, eu tenho um Pai no céu, e o meu Pai do céu tem propósitos para mim. Ele conta comigo, Ele me confiou uma missão, Ele vai comigo até o fim, Ele sabe do que eu tenho enfrentado. Sabe, a vida de um cristão não é uma cobrança o tempo inteiro, você tem que, você tem que, você tem que. É, em primeiro lugar, uma certeza: eu sou uma pessoa amada por Deus. Esse é que é o problema. O coração da gente nem sempre aceita que a gente seja amado, porque a gente se conhece, né? E a gente aprendeu, não sei onde, possivelmente na casa da gente, que para a gente ser amado, a gente tem que ser o filho nota 10. E a gente já descobriu que não é. E aí a gente pensa, não, mas então não dá, não consigo, não dá para acreditar. Não dá sim, Deus é seu Pai, e Ele é um Pai melhor que qualquer outro poderia ser. E Ele não espera que os filhos dele tirem sempre nota 10 para começar a amá-los. Ele ama os seus filhos. E conte com esse amor, conte com Ele, não duvide dEle, não ponha em questão, mesmo quando você não entender muito bem as coisas, nunca ponha em questão isso. Meu Pai do céu me ama, também quando eu não o entendo, também quando eu ouço Ele dizer não para mim, Ele me ama, e eu não abro mão desse amor. Só então a gente tem forças para lidar, se for o caso, com rejeição, com incompreensão, porque a gente não fica zerado, a gente sabe que conta com alguém que não vai falhar, que não vai embora, que não vai desistir. E quando a gente descobre isso, quando a gente descobre que é amado, aí a gente consegue amar até quem é mais complicado para a gente, até quem é mais difícil. Jesus passou por tanta rejeição, por tantos nãos, e a cruz foi o maior dos nãos que foram ditos para ele. Mas olha, até o fim, Jesus sabia que era um filho muito amado, não voltou atrás, não desistiu, ele sempre encontrava dentro dele algo bom que ele podia dar aos outros, porque ele encontrava o amor do seu Pai. A gente, quando encontra pessoas mais complicadas, a gente tem que cavucar dentro da gente alguma coisa boa para dar para essas pessoas. E nem sempre vai ser o que a gente ganha em troca delas. Às vezes é só o que a gente encontra, o que a gente recebe do nosso Pai. Mas enquanto você tem essa comunhão com Ele, você vai ter algo bom para tirar daqui e dar para outros. Até quando você também tiver que dizer, olha, não dá, não é por aí, você vai conseguir fazer isso de um jeito legal. A gente deixa para outro dia, mas a primeira leitura de hoje, eu amo essa leitura, porque ela fala do jeito como Jesus fazia as coisas, faz até hoje. E a leitura diz assim: Ele não brada, Ele não grita, Ele não levanta a voz. Jesus encontrou muita gente que, talvez se a gente tivesse encontrado, a gente tinha dito meia dúzia de grito, viu? Jesus não. Até quando Jesus tinha que dizer para as pessoas, não, não é isso, não é por aí, Jesus encontrava o jeito melhor, porque no fundo, ele tirava de dentro dele o que ele estava vivendo com seu Pai.
Quando você tem algo com Deus acontecendo aqui dentro, você tem recursos para tirar algo bom, até quando você tem que dizer não ou colocar um limite para alguém. Caso contrário, se for só pela troca, pode ser que em algum momento você se sinta agredido, você vai agredir também, e a gente vai ficar só nisso. As coisas mudam quando a gente descobre, como Jesus, que a gente é muito amado por Deus. Isso faz bem para a gente, e isso deixa a gente livre para lidar com as pessoas de um jeito mais sereno. Enquanto isso não acontece, enquanto a gente não se deixa amar por Deus, enquanto o tempo inteiro a gente diz, não, mas eu não mereço, não. A gente espera que as pessoas nos deem algo que dele a gente recebe. E corremos o risco de, irmãos, depois de um tempo, machucarmos uns aos outros. Jesus fez um caminho lindo no meio de muita dor. Pode ser que a gente hoje esteja tendo que fazer a mesma coisa, né? Transformar um caminho de muita dor em algo bonito que vale a pena ser vivido. Lembra que você tem recursos para isso, porque você tem uma história com o seu Pai do céu que vale muito a pena. Confia nisso e você vai encontrar algo aí dentro para oferecer de bom também quando a vida machucar você. Jesus crucificado não atacou, não praguejou, não amaldiçoou, ele perdoou, porque ele deu do que carregava aqui dentro. Quem sabe até isso o Senhor vai ensinar para a gente. Mesmo machucados, a gente vai dar algo bom, porque a gente vai estar dando do que a gente carrega aqui, porque a gente está vivendo isso com Deus. Esse foi o início da missão de Jesus. Você tem uma missão para cumprir, eu não sei qual é o nome dela, não sei o que ela está incluindo hoje, mas eu tenho certeza que às vezes ela deve parecer para você bem difícil. Quando isso acontecer, lembra, você tem um Pai que confiou em você, que acreditou em você, que deu potencial para você, que ama você, que tem planos para você. Conta com Ele, cresce nesse amor por Ele e recebe o amor dEle. Você vai ver que isso vai ajudar você a enfrentar os desafios de um jeito melhor, mais sereno e até dando algo bom, mesmo quando o seu coração está ferido.